Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou João Gaka, professor de Bioestatística. E na aula de hoje falaremos de população e amostra. Nesta aula vamos aprender sobre as variáveis, vamos defini-lo e classificá-lo. Vamos falar sobre população e amostra e vamos falar também de escalas de classificação das variáveis. Então aqui vamos ver o que é uma variável. Uma variável é uma característica susceptível de ser medida nas unidades de análise, ou melhor, aqueles indivíduos, objetos ou fenômenos dos quais se obterá diretamente a informação do estudo. A estes chamaremos de variável. Vamos entender melhor a partir do slide a seguir. Vamos classificá-lo para uma melhor percepção. As variáveis classificam-se em qualitativas e quantitativas. As qualitativas, por sua vez, classificam-se em nominal e ordinal, e as quantitativas em discreta e contínua. As nominais, por sua vez, podem ser dicotômicas ou politômicas. Vamos vê-lo em forma de exemplo para ficar mais claro. Então temos, dentre as variáveis qualitativas, ou melhor, vamos analisar primeiro as qualitativas, que dissemos anteriormente que podem ser qualitativas ordinais e nominais. Vamos começar com as ordinais. São aquelas que definem um ordenamento ou hierarquia. Ou melhor, como a própria palavra já diz, ordinais de ordem. Então temos como exemplo nível de escolaridade, que ninguém chega ao ensino médio sem passar ao ensino secundário, que ninguém chega ao ensino superior sem passar ao ensino médio. Sempre que estivermos diante de uma variável que representa uma ordem, então estamos diante de uma variável qualitativa ordinal. As variáveis qualitativas nominais, estas por sua vez, não definem qualquer ordenamento ou hierarquia. Temos como exemplo a cor, o sexo, o estado civil. Os exemplos foram dados desse jeito por causa da sua particularidade, ou melhor, que as variáveis qualitativas nominais, como podem ser dicotômicas, quando assumem dois valores, politômicas, quando assumem mais de dois valores. Agora vamos ver de forma separada os exemplos. Temos, por exemplo, o sexo. O sexo ele pode ser feminino ou masculino, ou melhor, o sexo assume apenas dois valores, então ela é dicotômica. Também, se queremos saber se um indivíduo é fumador ou não, a resposta é sim ou não, nunca talvez. E se tivermos que ter a resposta talvez, então ela deixa de ser dicotômica. Agora, vamos analisar quando assume mais de dois valores. Quando temos mais de dois valores nas variáveis qualitativas nominais, então elas são politômicas ou poliatômicas. Temos como exemplo ocupação. Um indivíduo pode ser estudante, pode ser trabalhador, pode ser reformado ou pode ser desempregado. Igualmente o estado civil de um determinado indivíduo, que ele pode ser solteiro, casado, viúvo, entre outras. Então aqui nós estamos diante de variável qualitativa nominal poliatômica por assumir mais de dois valores e não representam simplesmente uma ordem, ou não representam uma ordem. Vamos nas variáveis quantitativas. Para percebermos melhor as quantitativas, nós vamos dizer aqui que elas se distinguem entre discretas e contínuas. Vamos entender as discretas e posteriormente as contínuas. Discretas são aquelas que assumem apenas determinados valores, tais como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mais, dando saltos de descontinuidade entre os valores. Ou melhor, nas variáveis discretas nós temos, depois do 0 temos o 1, mas nós sabemos que na real, antes do 1, nós temos nesse intervalo uma série de números, que de 1 até 2 também temos uma série de números, mas nas variáveis quantitativas discretas, nós temos de 0 para 1, de 1 a 2, ou melhor, dá saltos de descontinuidade entre os valores. Temos como exemplo número de pacientes. O número de pacientes que você vai atender no seu hospital, ela será uma variável quantitativa discreta. O número de pessoas por família, a quantidade de doentes que temos em um determinado hospital, essas serão variáveis quantitativas discretas. Agora, quando é que estamos diante das contínuas? As contínuas são aquelas
cujos valores assumem uma faixa contínua e não apresentam saltos de descontinuidade. Ou melhor, aqui nas variáveis discretas dissemos que podem ser 0, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente, e dão saltos de descontinuidade. Já nas contínuas, elas não apresentam saltos de descontinuidade, ou melhor, de 0 até 1 nós temos 0,1, 0,2, 0,10. Essa contagem você fará nas variáveis quantitativas contínuas. Temos como exemplo o peso de uma pessoa. Uma pessoa pode pesar 60 kg, mas também pode pesar 60,1 kg, 60,7 kg, em dependência do seu peso. A renda familiar, o consumo mensal de energia elétrica, o preço de um produto, todas essas variáveis podem assumir um número com vírgula, para usarmos um termo mais terra a terra, ok? Eles podem assumir um número com vírgula, ok? Vamos voltar mais uma vez cá. Por exemplo, a renda familiar. Quanto é que uma família rende por mês? Podemos dar o caso do salário de uma determinada pessoa. O salário, uma pessoa pode ganhar 100 mil kwanzas, mas também sabemos que a pessoa pode ganhar 100,223 kwanzas, até porque é isso que nós temos visto para os que têm salário. Salário sempre ou quase sempre vem com números com vírgula. Então acredito que ficou bem claro quanto às variáveis quantitativas contínuas e as discretas. Agora vamos tentar de perceber a diferença entre população e amostra. Bem, população é o conjunto total de elementos portadores de pelo menos uma característica comum. E já a amostra é uma parcela dela, mas desde que seja representativa, que tem o propósito de ser examinado e tirarmos conclusões sobre essa população. Qual é essa população? Aqui o conjunto total de elementos que devem ter pelo menos uma característica comum, porque quando você vai fazer um estudo sobre uma população, se a população for de Viana, então uma das características comuns que eles têm é que todos são residentes em Viana. Se forem pessoas, são pessoas. Se forem menores de idade, que sejam menores de idade, toda a população. Então a população deve ter característica comum. Já a amostra é uma parte dela. Quando tiramos uma parte dessa população para fazermos um estudo, desde que seja representativa, né, com o propósito de tirarmos conclusões, então estamos diante de uma amostra. Repito, amostra, uma parte da população. Agora vamos aqui falar de escalas de medição das variáveis. Uma escala de classificação não é mais que um conjunto de classes ou categorias que definem para classificar a informação em função de determinada variável. As escalas devem cumprir com dois propósitos ou requisitos ou condições para que seja uma boa escala. Em primeiro lugar, elas devem ser exaustivas. Quando é que estamos diante de uma escala exaustiva? É quando o número de classes ou categorias que constituem garante que todos os elementos que compõem a população possam ser classificados. E em segundo lugar, é que sejam mutuamente exclusivas, de forma tal que não fique em dúvida de que classe deve ser incluído cada um dos elementos que conformam a amostra ou população. Guarde bem essa teoria para entenderes melhor aqui na prática. Temos aqui a idade de um grupo de pacientes, que se quer fazer um estudo de fecundidade, e a idade e a variável que queremos estudar é a idade, ok? A idade em que ocorreu o parto ou em que aconteceu o parto. Então temos dos 20 aos 44 anos. Então o que é que nós queremos analisar? Queremos analisar se a escala é exaustiva ou se é mutuamente exclusiva. Bem, se houver nascimentos em menores de 20 anos, então não saberemos onde situar esse elemento de 20 anos que acabamos de registrar. Por quê? Porque de 19 anos nesse caso, por quê? De 19 ou 18. Por quê? Porque simplesmente a idade menor que nós temos aqui é de 20 anos. Então, todo o registro que temos que não esteja nesse intervalo, então mostra que não se cumpre o princípio de exaustividade. O que diz o princípio de exaustividade? Diz que garante que todos os elementos que compõem a população possam ser classificados. Então, o paciente de 19 anos não temos como classificá-lo, então não cumpre com o princípio de exaustividade. E vamos ver se cumpre com o princípio de exclusividade. Ora bem, nós temos dos 20 aos 44 anos.
Se nós registrarmos o paciente de 25 anos, não saberemos onde colocá-lo, se é dos 20 aos 25 ou dos 25 aos 29 anos, por um simples facto, pelo facto de que ela se repete em 2 intervalos de classe. E o que é que diz a teoria de mutuamente exclusiva? Ela diz que não fique em dúvida em que classe deve ser incluída cada um dos elementos que conforme mostra a população. Então, nessa nossa amostra, ou população que está a ser analisada cá, nós estamos em dúvida em que intervalo de classe vamos colocar o paciente de 25 anos. Não sabemos se colocamos no primeiro intervalo de classe ou no segundo intervalo de classe. Logo, não cumpre com o princípio de exclusividade. Então, seremos obrigados a criar uma outra escala que pudesse cumprir ou que cumpra com todos os requisitos. Então, essa foi a nossa aula. Se tiver alguma pergunta, escreva nos comentários. Vale lembrar que um vídeo dá sequência ao outro. Então, subscreva o canal, toca o sino de notificações para receber mais vídeos